bom dia, boa tarde, boa noite. Com relação ao conteúdo de história. Então, história a gente vai ver a questão do encontro de dois mundos, né? O que é isso? É o encontro entre o continente europeu, né? Os povos da Europa, os portugueses, no caso, né? Que vieram pro local que viria a ser o Brasil, né? Que o Brasil, a gente já debateu isso em sala de aula, que o Brasil é um país construído, ele não foi descoberto. Para você descobrir algo, ele tem que estar pronto, né? Então, a gente vai debater um pouquinho. Eu quero que vocês compreendam um pouquinho como é que foi esse encontro dos portugueses com os indígenas, né? E para entender um pouquinho e voltar um pouquinho antes, né, com relação a essa questão, interessante vocês entendam sobre o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, essa separação que foi feita em 1494 entre Brasil entre Espanha e Portugal. Então fizeram uma separação das terras que eles ainda não haviam descobertos, né? Então é isso que é importante. Lembra que a gente debateu? A gente tem que começar a contar a história do Brasil a partir de nós que somos os brasileiros. Até então a gente conta a história do Brasil com uma visão europeia. Então é isso que a gente tem que matar em sala de aula, tá? Trabalhar, provocar o aluno para que ele também tenha esse conhecimento por conta própria, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho, vocês precisam compreender essa questão da separação das Américas, o Tratado de Tordesilhas, que foi feito em Portugal e Espanha, né? A questão de como eles fizeram para ocupar o território. Então eles usaram os indígenas para ocupar esse território, né? Os indígenas, os nativos, né, na verdade, que aqui estavam. Então eles faziam um sistema de escambo, de troca de produtos, porque eles não tinham conhecimento daqui onde eles estavam, então eles precisavam do pessoal que tinha conhecimento, tá? Então essa é uma outra parte importante. Isso gera um circuito de alianças, né, como a gente iria trabalhar. Então tem os tupinambás no meio, que a gente já falou em sala de aula, que faziam rituais antropofágicos. Nós tínhamos os tupiniquins, que aí tinham conflitos com esses, enfim. Então os europeus, eles tinham um circuito de aliança com todos esses grupos aí, tudo bem? Uma outra questão importante é como que Portugal fez para acabar ele acabar com esse tratado de Tordesilhas. Então ele não respeita, né? Portugal ocupa o território aqui. Então forma as capitanias hereditárias, enfim. E aí como é que ele avança para o limite que seria da Espanha, né? Então há vários estudos, mas um que mais interessante foi com a própria produção da cana, né? Então invadindo o espaço com produção, com desmatamento, aí você vai invadindo aos poucos, né? Você vai colocando coisas lá, o pessoal não vai, aquela questão, ninguém vai se dando conta, porque a Espanha, ela era dona da terra, mas ela ao mesmo tempo ela não ocupa aquela região, né? Então aquela região fica lá, e aí Portugal vai avançando nesses espaços. Bem, uma questão importante que eu acho que vocês precisam entender é com relação onde que vai entrar os engenhos nisso, na história, né? Num pós, nessa questão. Qual foi a importância para a revolução dos engenhos, né? Revolução africana, no caso, né? Dos escravizados. Então a gente colocar esse ponto também é importante, tá bom? As misturas étnicas que foram acontecendo e o sincretismo religioso, que é importante, né? O sincretismo religioso também, essa mistura das religiões, né? Que você tem o exemplo Umbanda, né? Que bebe das três religiões, perdão, três etnias. Então você vê traços da Europa no Umbanda, traços indígenas e traços africanos. Candomblé não, Candomblé é outra história. Então acho que é importante também focar nessa questão do sincretismo religioso, tá ok?